galera, boa tarde. Eu sou Romildo Calixto, sou professor de filosofia e hoje nós vamos falar de Aristóteles, aspectos gerais da sua teoria. Tudo bem? Então, para começar, vamos falar um pouco da biografia desse filósofo, que é discípulo de Platão e que viveu na Grécia clássica, na Grécia antiga. O Aristóteles, ele não é ateniense, ele nasceu na região da Macedônia, num lugar chamado Estagira. O Aristóteles ele é filho de um médico chamado Nicômaco, e essa informação é importante, aluno, porque Aristóteles, como nós veremos adiante, ele valoriza muito o conhecimento empírico, o conhecimento que a gente adquire através dos sentidos. Então, o fato do pai dele ser um médico e a medicina trata do corpo físico, então valoriza a experiência, a pesquisa empírica, Aristóteles era influenciado, então, por esse legado do seu pai. Além disso, como eu já antecipei, ele é discípulo de Platão, ou seja, ele era um dos discípulos mais inteligentes de Platão, ou dos mais aplicados, e aquele que vai discordar de forma bastante imediata em relação a Platão, de forma bastante concisa, e nós vamos falar disso daqui a pouco também. Ele funda uma academia chamada Liceu, ele funda uma universidade, um lugar para estudar chamado Liceu, e ele não pode dar continuidade à academia de Platão depois que Platão morre, porque ele não é natural de Atenas. E segundo as leis de Atenas, somente uma pessoa que é natural da cidade poderia herdar essa academia. Ele fica um pouco chateado com isso, mas o seu pai, Nicômaco, o convida para ser tutor de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Então, ele é conhecido também por ser tutor de Alexandre Magno, e Alexandre Magno tem como tutor até Alexandre se tornar o imperador da Macedônia. Mas vamos ao que interessa. Em termos de teoria, o Aristóteles ele vai ir contra a teoria platônica, principalmente por dois aspectos. Eu vou ler aqui para vocês. Primeiro, porque ele valoriza o conhecimento sensorial, e depois porque, para Aristóteles, não há uma dualidade entre plano inteligível e plano sensível, como nós vimos na aula anterior. Explicarei para vocês isso de forma mais específica. Para Platão, não sei se você se lembra, o mundo que nós vivemos é uma cópia imperfeita de um mundo das ideias, ou de um plano das ideias. Então, esta caneta que está na minha mão, ela é apenas a cópia da ideia de caneta, da ideia de que o inventor da caneta alcançou e traduziu isso nesse objeto. Então, esse objeto ele é menos real do que a ideia de caneta, até porque esse objeto, um dia ele vai deixar de existir. Mas a ideia de caneta você não é capaz de eliminá-la, ok? E por isso Aristóteles diz que para eu conhecer o mundo, eu tenho que ter experiências. Para eu entender o que é caneta, eu tenho que olhar várias canetas, manejar várias canetas, para eu, então, adquirir, extrair um conceito universal de caneta. Muito bem. Nesse sentido, isso é muito importante, Aristóteles ele concebe que a matéria, aquilo que a gente pode ver, tocar, sentir, e a forma aqui significa conceito geral, ideia. Essas duas instâncias, essas duas coisas estão ligadas. Quando você olha para uma cadeira, você vê ao mesmo tempo madeira, o plástico, o ferro, por exemplo, daquela cadeira, mas você vê também ali o conceito de cadeira. Você não confunde cadeira com uma parede, porque na materialidade da cadeira está também a ideia de cadeira, intrínseca à própria cadeira. O nome dessa junção entre matéria e forma é hilemorfismo, hilé de matéria e morfé de forma. Outra coisa muito importante, muito difícil de ser compreendida na metafísica aristotélica, é que para Aristóteles a mudança não é um traço de imperfeição dos seres físicos. Veja, para Platão, a mudança ela faz parte do mundo sensível, e a mudança é característica das coisas que são imperfeitas, que são cópias. Então, no mundo físico, para Platão, não pode ter conhecimento verdadeiro, porque você não pode detectar aquilo que permanece
no mundo físico, a natureza está em transformação, o corpo humano se transforma também. Se tudo muda, como é que eu posso estabelecer um conhecimento verdadeiro da realidade? Por exemplo, se você muda o tempo todo, como é que eu posso estabelecer um conceito de você que seja eterno, imutável, etc. Então, para Platão, a verdade está no mundo inteligível, a verdade está num outro plano, certo? Platão resolve o problema da mudança dizendo a mudança ocorre naquilo que é menor, naquilo que é inferior, nas coisas que nós chamamos de reais, mas na verdade elas são uma realidade opaca, fraca, porque elas mudam. Como eu disse para você, essa caneta ela vai mudar e um dia ela vai deixar de ser. Se ela vai deixar de ser, significa que ela não tem uma realidade verdadeira. Ela não é fonte de conhecimento. Aonde está o conhecimento da caneta? Está no plano das ideias. O Aristóteles, ele tem uma resposta para isso bastante interessante. E ele vai lançar mão de dois conceitos para explicar a mudança das coisas e dizendo que essa mudança não é traço de imperfeição. Ele vai dizer que tudo que existe no mundo possui duas realidades que convivem ao mesmo tempo. Uma realidade atual, que é o ato, vou ler aqui para vocês. O ato é a condição atual, o que determina o que uma coisa é no presente. Por exemplo, você em ato, atualmente você é estudante. Só que, potencialmente, a sua possibilidade de se tornar um professor, um médico, um advogado, um dentista, e essas duas realidades, elas existem em você. Então, potência, vou ler para vocês, é a possibilidade futura, o que determinada coisa pode vir a ser. Portanto, quando você se transformar em um professor, quando você alcançar a potência de professor, transformar essa potência em ato, você não deixou de ser quem você é. Você se transformou naquilo que já existia em você. Pensa numa semente de ipê amarelo. Essa semente de ipê amarelo, se algum dia ela se transformar no ipê amarelo, ela apenas atualizou, ela alcançou a potencialidade que ela tem. Portanto, a mudança não é um problema, a mudança é uma solução, porque as coisas mudam para atualizar aquilo que elas já eram de partida, de início. Olha que interessante. Se você não muda, se você não se permite a algumas mudanças, inclusive psicológicas, etc., humanas, você não alcança todas as versões que você tem de si mesmo. O seu celular, por exemplo, ele vai atualizando as versões, versão 1, versão 2, versão 3, e essa atualização vai tornando o seu celular mais eficiente. Assim também acontece com as coisas. As coisas mudam para que elas continuem atualizando, evoluindo, melhorando aquilo que elas são. Mas a mudança, só para deixar bem claro, não muda a essência da coisa, porque na essência da coisa já estão programadas todas as possibilidades da coisa ser. Eu sei que é um pouco difícil, porque é metafísica aristotélica, mas você pensa numa foto sua de quando você tinha 2 anos. Hoje você tem o quê? 15, 16? Então, você não é a mesma pessoa da foto, mas ao mesmo tempo é a mesma pessoa da foto. Como isso é possível? Porque aquele bebê de 2 anos, aquela criança de 2 anos, ela já tinha a possibilidade de ser esse adolescente de 15, 16 anos. O que você é hoje, apenas uma atualização das possibilidades que você tinha de ser. Beleza? Próxima ideia aqui, próximo conceito importante em Aristóteles é o conceito de substância. O que é substância? Substância é tudo isso que eu falei. É a junção de matéria e forma. Só que para Aristóteles, o indivíduo particular, o indivíduo enquanto ser particular, ele é uma substância primeira. Então você é uma substância primeira enquanto João, enquanto Maria, enquanto Francisco. Só que você é formatado por uma substância segunda, porque você ganhou a forma de ser humano, você ganhou a forma de uma espécie animal. Então você participa de uma substância segunda, que seriam as espécies, que são as propriedades comuns entre os indivíduos, e os gêneros, que seriam a propriedade comum entre algumas espécies. Observe, o que te individualiza é a sua substância primeira, ou seja, ninguém é igual a você, mas você possui características que outras pessoas têm. Você tem a capacidade de falar, você tem a capacidade de pensar, você é um ser que simboliza, representa a realidade, porque você faz parte de uma espécie humana. Só que a espécie humana, ela tem algumas características de outras espécies também. Aristóteles chama essa característica comum entre espécies de gênero.
Por que isso é importante? Porque a espécie e o gênero estão no indivíduo particular como universais. Aristóteles, que era um biólogo também, já que Alexandre Magno levava para ele várias espécies animais e vegetais para ele classificar, ele percebeu que alguns seres particulares, eles tinham neles, formatando aquele ser particular, um aspecto universal. Esse aspecto universal do particular, ele chama então de substância segunda ou de gênero e espécie. E o papel do conhecimento, eu vou ler para vocês, seria, o papel da filosofia, seria elaborar conceitos universais partindo das coisas particulares. Por isso que para Aristóteles a experiência é tão importante, porque para Aristóteles, somente convivendo com vários seres da mesma espécie, você poderia detectar que aspecto que aqueles seres têm em comum para chegar num conhecimento universal. Então, para Aristóteles, conhecer é o quê? Conhecer é abstrair, é você tirar, extrair daquilo que é particular a sua característica universal. Essência, então, seria aquilo que várias coisas têm em comum. O que os homens têm em comum, por exemplo? Talvez seja a capacidade de pensar, a capacidade de falar. Então, isso seria universal na espécie humana. Outros conceitos importantes em Aristóteles é o conceito de essência e acidente. Isso é interessante. Olha só, se um ser humano é alto e se outro ser humano é baixo, o tamanho do ser humano determina essencialmente a humanidade desse ser? É óbvio que não. Então, a altura de uma pessoa é acidental. Se um carro é cinza, o outro carro é prata, o outro carro é amarelo, a cor do carro não determina o que o carro é. Então, a cor do carro também é acidental. Então, acidental é tudo aquilo que pode mudar, é tudo aquilo que, ao ser alterado, não altera a essência daquele ser. Por exemplo, se você pintar o seu cabelo de amarelo, você não deixa de ser quem você é. Se por acaso, por um acidente, espero que não, viu, aluno, você perca um membro do seu corpo, você não deixa de ser humano, certo? Então, acidental é tudo aquilo que pode ser alterado sem alterar o que a coisa é. E a essência, o que é essencial? É aquilo que permanece, é aquilo que faz com que a coisa seja o que ela é. Que se eu tirar da coisa, ela deixa de ser o que ela é. Por exemplo, se o triângulo ele é grande, se o triângulo ele é pequeno, se o triângulo é isósceles, ele é retângulo, é equilátero, se é o triângulo das Bermudas, se é um triângulo amoroso, se é o triângulo mineiro, eu não alterei a ideia de triângulo, que é a ideia de três ângulos ou três lados. Agora, se eu falo que o triângulo ele tem dois lados, aí eu entrei em contradição, porque faz parte da essência do triângulo a ideia de três ângulos. Então, se a gente fala que o ser humano deixou de ser humano porque ele tem a pele negra, isso é contraditório, está extremamente errado. Agora, se eu falo que o ser humano deixou de ser humano porque ele perdeu a capacidade de pensar, capacidade de falar, capacidade de sentir, ainda assim há controvérsias, mas parece que você pode aceitar isso num processo de eutanásia, por exemplo. Ou seja, é muito difícil falar o que é essencial no humano, né? Mas parece que a racionalidade, a capacidade de simbolizar o mundo, a capacidade de sentir, de se comunicar, é muito mais essencial do que a cor da pele, do que o tamanho, do que o peso corporal, ok? Bom, do ponto de vista conceitual, a essência tem relação com a forma e com a substância segunda. Lembra do nosso conceito de forma e matéria? Então, a forma, ela é essencial. Porque a forma não é o formato de uma coisa. Para você entender isso melhor, pense na história dos três porquinhos. Eu não vou saber contar muito bem aqui, mas vou dar uma resumida para você. O primeiro porquinho, ele fez uma casa de palha. O lobo soprou a casa e a casa caiu. A primeira casa, ela tinha o formato de casa, mas ela não tinha a forma de casa. E daqui a pouco eu falo o que é forma. Já o segundo porquinho, ele fez a casa de madeira. O lobo soprou, a casa caiu. A segunda casa também ela tinha o formato de casa, mas ela não tinha a forma de casa. O terceiro porquinho, sim, ele faz a casa de tijolo. O lobo sopra, a casa não cai.
Por que somente o terceiro porquinho ele fez a casa com a forma de casa? Porque forma de casa tem a ver com o conceito, com a ideia configuradora de casa. Se eu sei o que é casa, eu vou escolher a melhor matéria para fazer a casa. Quando eu penso em casa, o que você pensa? Você pensa em proteção, abrigo, em segurança. O terceiro porquinho, ele não pensou apenas no formato da casa, ele pensou no conceito, na ideia de casa. Entendeu o que é forma, então? Forma é ideia configuradora, aquilo que está na essência do que a coisa é, beleza? Muito bem. E o acidente, ele tem a ver, então, com a substância segunda, a substância primeira, porque você é alto, mas poderia ser baixo, mas você vai continuar sendo da espécie humana. E substância segunda tem a ver com a essência. Bom, só para a gente resolver o imbróglio que há entre algumas questões filosóficas de ser, não ser e devir, o ser, então, de um indivíduo, de um ser, seria o ato, aquilo que ele é atualmente. Então, se eu deixo de ser jovem e passo a ser idoso, eu me transformo materialmente, mas eu não mudo a ideia de ser jovem e quando eu morro, por exemplo, eu não mudo a ideia de ser humano. Então o ser seria essa forma jovem, forma criança, forma humano. Eu, enquanto indivíduo, eu sou um devir, eu estou mudando o tempo todo, mas a ideia de jovem, criança, vai continuar existindo. O não ser em Aristóteles seria essa passagem da potência para o ato. Então eu não sou ainda idoso, mas quando eu for idoso, eu terei atualizado a minha potência. Enquanto eu não atualizo, ser idoso para mim é um não ser, porque é uma possibilidade. E o devir seria essa passagem que eu acabei de falar. Muito bem, Aristóteles ele fala que conhecer é conhecer as causas. E para conhecer a causa de alguma coisa, você tem que entender que as coisas não possuem uma causa apenas, possuem 4 causas. A primeira causa é a causa formal. Formal significa aquilo que configura o que a coisa é. Nós já falamos o que é forma no slide anterior. Matéria, causa material, é a matéria que a forma vai formatar. Então, quanto matéria, eu posso ser humano, enquanto matéria, eu posso ser um televisor. Quer dizer, a matéria pode ser configurada em forma de televisor, enquanto matéria, uma coisa pode ser um banco, certo? E causa eficiente é quem transforma a matéria em alguma coisa. É quem transforma um mármore numa estátua, quem transforma um tronco de árvore num barco, por exemplo. E a causa final, que para Aristóteles é uma das mais importantes, é a finalidade pela qual eu faço alguma coisa. Muito bem. Uma frase de Aristóteles, porque só os que dizem as causas de cada coisa é que ensinam. Conhecer é conhecer as causas. E aí, para a gente já ir para os finalmente da nossa aula, nós vamos deixar a teoria do conhecimento de Aristóteles de lado e vamos falar um pouquinho da ética aristotélica, que é tão conhecida e tão cobrada no Enem. Para Platão e para Sócrates, a ética tem a ver com um certo determinismo epistemológico. Por quê? Se eu sei o que é certo, eu vou agir de forma correta. Em Platão, se eu conheço a ideia do bem, eu vou me transformar numa ideia boa. Então, basta saber para eu ser, basta eu conhecer para eu me tornar. O conhecimento em Platão e Sócrates tem força operacional. Só que para Aristóteles não basta conhecer a justiça para a gente ser justa. Vide o tanto de pessoas que estudam ética na faculdade ou são bem educados na sua família, mas que têm uma atitude extremamente antiética, roubam, mentem, etc. Para Aristóteles, então, primeira coisa, a racionalidade é a essência do homem. A razão vai conduzir o homem à prática da virtude. Então, a razão conduz o homem na prática da virtude. A virtude, para eu me tornar uma pessoa justa, eu tenho que praticar a justiça. Para eu aprender a cozinhar, eu não tenho que praticar a culinária, eu não tenho que fazer comida, cozinhar várias vezes. Então, para me tornar uma pessoa boa, eu tenho que fazer ações boas cotidianamente. Não dá para eu fazer apenas uma coisa certa e me achar a pessoa mais justa do mundo. E qual é o critério para saber se eu estou ou não fazendo a coisa certa? Aristóteles diz, eu tenho que calcular o meio termo entre o excesso e a falta. Uma ação correta é aquela que não é nem excessiva e nem carente, nem faltosa. Por exemplo, a coragem é uma virtude porque a coragem não é o contrário do medo. A coragem é o meio termo entre o medo e a
temeridade e a inconsequência e a insanidade. Se você não tem medo de nada, você é um louco. A coragem é uma virtude porque ela é um meio termo. E aí, para Aristóteles, para a gente finalizar essa aula de forma bem bacana, Aristóteles diz que a gente tem que ser feliz e que para a gente alcançar a felicidade, a gente tem que ter uma vida ética. Tudo que nós fazemos é um meio para alcançar a felicidade. A felicidade é um fim em si mesmo. Se a gente tiver uma vida boa, uma vida em que a gente pratica a justiça, a gente vai alcançar a felicidade. Tenha uma semana muito feliz, fiquemos por aqui e até a próxima aula.